Bom dia, paz seja contigo, que a paz de Deus, que a bênção dos céus, a bênção de Deus seja sobre a sua vida, que as bênçãos do Senhor cheguem à tua vida, ao teu dia. Quando você escutar esse vídeo, você ouvir esse vídeo, compartilhe, irmãos, que é uma semente preciosa de Deus, não é palavra de homens, é evangelho, é palavra do Senhor, palavra de Deus, o Deus que criou todas as coisas. Seja o multiplicador desse evangelho, seja alguém que possa abençoar outras pessoas também. Mas primeiramente escute, medite no que Deus tem a falar com você. Hoje de manhã eu estava meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 10. Nós vemos a história de uma mulher. Presta atenção nessa história. Será que tem alguma coisa a ver comigo, com você, com minha casa, com a sua casa, família? Isso é muito sério. Uma mulher que há 18 anos, olha a quantidade de anos, não foram 18 meses, não foram 2 anos, foram 1 ano, praticamente meia vida de muitas pessoas, 1/3, 1/4 de uma vida, ou para muitos até uma vida inteira, porque quantas pessoas morreram antes dos 18 anos. Mas preste atenção na quantidade de anos que ela ficou aprisionada por Satanás, presa, amarrada, trancafiada dentro de uma cela, espiritualmente dizendo, com a sua vida espiritual trancafiada, presa, aprisionada por ela mesma, por um sistema. Não, aprisionada por Satanás, pelo diabo. Olha quão sério é isso. Como anda a minha vida, como anda a sua? Olha o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 16. Jesus já tinha chamado ela ali, já tinha tocado nela, ela andava encurvada, com a cabeça para baixo, era uma enfermidade causada por um espírito mau, aprisionada pelo diabo, e Jesus chama ela, opera a cura. Aí Jesus fala assim no 16, ó: e agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Uma mulher que veio de uma descendência de Abraão, um grande homem de Deus, um grande exemplo de fé para nós, chamado pai da fé, e ela veio da linhagem familiar de Abraão. Ela veio de uma família que conhecia quem era Deus, os antepassados conheciam Deus, as informações foram sendo passadas, aquele sistema, dizendo-se assim, religioso. As coisas de Deus foram passando de tataravós, bisavós, avós, mãe e pai, e chegou até ela. Mas mesmo assim, ela viveu 18 anos aprisionada. 18 anos dentro de uma trancafiada numa cela, espiritualmente dizendo. E Satanás era o carcereiro. Imagine uma cadeia pública, uma penitenciária, um grande corredor. Um corredor central, onde Satanás passa com aquele molho de chaves, dando risada, e você, em várias celas, e você, essa mulher, talvez você, talvez eu, talvez quem me escuta, sendo um prisioneiro em uma dessas celas. E eu ficar ali e você permanecer ali durante 18 anos. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão passando por isso. E que é possível acontecer na vida de qualquer ser humano. Olha aqui, ó, são relatos bíblicos, são relatos que Deus deixou de exemplo para nós. Será que eu tenho me preocupado com a minha vida espiritual? Você tem se preocupado com a tua saúde espiritual? Essa mulher, por qualquer motivo ou qualquer outros motivos, ela se tornou uma prisioneira de Satanás, mesmo fazendo parte de uma família, de uma linhagem religiosa, de uma linhagem que conhecia Deus. Olha quão perigoso que é isso. Talvez esteja falando com pessoas. Talvez você fale assim para mim agora: misericórdia, irmão, você tá falando... Não estou falando que você está aprisionado. Eu estou falando para a gente fazer uma reflexão da nossa história, da sua caminhada espiritual. E que isso é possível acontecer. Você ter a sua vida secular normal, trabalha, estuda, tem relacionamentos, marido, esposa, filhos, enfim, amigos, roda de conversa, roda de amigos, e viaja, vai aqui, vai ali, enfim, tem a sua vida normal. Quase igual essa mulher. Mas estava vivendo
uma prisão espiritual durante quase 20 anos, 18 anos de vida. Meu Deus do céu, que trágico é isso. E hoje, irmão, não mudou. Tem pessoas que continuam ainda aprisionadas de Satanás, mesmo dentro de uma religião, mesmo fazendo parte. Porque minha avó, sabe, era cristã, meu avô então me ensinou, sempre orou em casa, nos levou para a igreja desde pequenininho, meu pai e minha mãe eram uma bênção, tal. Talvez era a história dessa mulher, talvez é a sua história. Por isso que a nossa espiritualidade, ela é individual. A tua salvação, ela é individual. Não dependa de placas de igreja, não dependa de sistema religioso, não dependa de homens para ter a sua vida espiritual liberta. Sabemos que Deus usa homens, mulheres para nos abençoar, falar conosco, nós sabemos disso. Uma das maiores ferramentas de Deus é o homem, é a mulher, é o ser humano. Ele usa de ferramenta para nos abençoar, mas não dependa disso, não dependa de prédios construídos, de denominações. Porque eu sou de tal religião, de tal igreja, desde quando eu nasci eu vou morrer assim. Essa é a história dessa mulher, mas que viveu aprisionada durante 18 anos nas mãos de Satanás. Sabe que foi fácil para ela? E aquela prisão fazia com que ela andava encurvada, cabeça para baixo, coluna torta, sempre olhando para baixo. Não conseguia olhar para cima. 18 anos aprisionadas por um carcereiro chamado diabo. O mundo espiritual não é brincadeira, meus irmãos. O mundo espiritual, ele está aí ao nosso redor, querendo te fazer prisioneiro, me querendo fazer prisioneiro. Todos os dias, incansável, não tem folga, não tem férias. O diabo não tira folga. O diabo não tira férias, não tira descanso. Ele é incansável. Ele quer a minha alma, ele quer a tua. Ele quer fazer isso comigo, fazer isso com você. Te deixar encurvado, aprisionado, trancafiado dentro de uma cela. Aprisionado, presa por ele. Preso por ele. E aí, como é que anda a tua vida espiritual? Você tem buscado essa libertação que somente Jesus Cristo pode trazer, pode mudar? Somente a palavra de Deus é que liberta? E aí, como anda a tua história, como anda a minha? Reflita. Essa mulher veio de uma descendência religiosa, conhecia, tinha os ensinamentos, conhecia a trajetória, sabia o endereço da igreja. O local que ela foi liberta foi dentro de uma sinagoga, a igreja na época. Ela conhecia, porque ela foi para lá. E aí? 18 anos aprisionada. Talvez esteja falando com pessoas que têm uma vida de prisão. 30, 50, 60 anos. Mas eu conheço a Deus. Eu fui batizado. Porque eu vou em tal lugar. Eu vou aos cultos, eu vou à missa, eu vou não sei na onde, eu participo, eu sou líder disso. E aí? Essa mulher conhecia, descendente de Abraão, mas aprisionada dentro de uma cela. Meu Deus do céu, irmãos. Que trágico isso, hein? Que trágico. Vamos imaginar, imaginação, tá, irmão? Se a mulher tivesse aqui 40 anos, durante 18 anos. Meu Deus do céu, uma meia vida. Deus não tem isso para mim, Deus não tem isso para você. Deus quer ver você liberto, livre na presença dele. Mas eu parei e me perguntei também, irmão, o que essa mulher fez? Aonde essa mulher foi? Aonde essa mulher colocou os olhos? O coração dessa mulher estava na onde? Os desejos dessa mulher estavam na onde? O que aconteceu? Quais foram as portas de legalidade para que essa mulher fosse aprisionada por Satanás? Satanás não aprisiona qualquer um. Você sabe quem que dá a chave, a liberdade, a ocasião, a legalidade para que Satanás aprisione alguém? Sabe quem que é? Você, eu. A chave está na minha mão, está na sua. É só darmos legalidade. É só assinar um documentinho e falou: pode fazer. Aprisiona, me leva. Está comigo, está com você. Só que nós temos uma boa notícia, que Jesus veio para libertar. Deus não tem uma vida de aprisionamento para nós. Agora preste atenção, irmãos, em um outro exemplo. Também de uma pessoa
que viveu um aprisionamento espiritual. Depois eu quero voltar nessa mulher. Presta atenção. Lucas 8, versículo 29. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? E o meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Quem que é esse jovem? É um endemoniado de Gadareno, chamado assim. Esse jovem, ele estava possesso. Ele estava endemoniado, estourava correntes, ele morava num cemitério. Ninguém conseguia chegar perto dele. Perturbado. Endemoniado. Andava pelado. Olha o que diz o versículo 27. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele, esse homem endemoniado. Esse homem andava dormindo, dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos. Imagina, um homem pelado, vivendo dentro do cemitério, tribulado, endemoniado. As pessoas colocavam correntes nos braços e nos pés dele, ele estourava. É isso que Satanás faz com pessoas. Pode fazer com pessoas. Mas o que Deus me disse nesta manhã, presta atenção. Se liga aí na revelação de Deus. Olha o versículo 26 desse texto, de Lucas 8. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, que é onde esse endemoniado estava. O que Deus tem a falar conosco? Quando a situação não está na nossa consciência, esse jovem estava inconsciente, ele perdeu a consciência, ele vivia endemoniado, possesso de demônios, uma multidão de demônios morando dentro do corpo dele. Ele não tinha consciência. Ah, meu irmão, minha irmã, quando acontece isso, quando pessoas talvez chegam nesse ponto, sempre Deus vai dar um jeito de ir ao encontro dessa pessoa. Jesus não estava passando por ali por acaso, vamos passar ali sem propósito. Não, o nosso Deus é Deus de propósito. E por onde Jesus passava tinha propósito. E Jesus foi ao encontro daquele homem. Jesus sempre vai dar um jeito. Mas hoje Jesus vai descer na terra para... Não, ele vai enviar pessoas. Ele vai preparar situações. Deus é justo, misericordioso, gracioso. Deus continua trabalhando dessa forma. Jesus foi ao encontro daquele que não tinha consciência. A consciência dele estava dominado por uma espiritualidade maligna, por demônios, por uma legião, por uma multidão. Então Jesus vai ao encontro dele. Que gracioso saber disso, que lindo. Mas tem pessoas que mesmo nesse estado, tem familiares dessas pessoas que mesmo nesse estado, elas não aceitam. Não, aqui não quero, tal. Então, coloque amor nas minhas palavras. Que morra endemoniado, então. São escolhas que nós devemos fazer. Vamos voltar para a história da mulher. Essa mulher estava aprisionada, a mulher lá. Ela estava aprisionada por Satanás. Quero que você imagine uma mulher dentro de uma cela trancafiada. Porém, ela conhecia o endereço da igreja. Eu creio, tá, irmãos, o texto não relata, mas eu creio que ela sabia que Jesus ia àquela sinagoga. Que Jesus estaria lá naquela sinagoga. E ela foi. Mas como que ela estava aprisionada? Como que ela saiu da cadeia? Como que ela saiu da prisão? E foi para a igreja. Foi atrás de Jesus. Foi se encontrar com o Mestre. Foi se encontrar com o Senhor dos Senhores. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Eu quero que você seja ministrado também. Que para esse tipo de pessoa que está consciente, que não está como aquele jovem, mas que veio de um sistema religioso, conhece Deus, conhece o caminho, tal, entende quem é Deus, foi ensinado de alguma forma. O cadeado daquela cela está aberto.
A tranca daquela prisão espiritual que Satanás manteve aquela mulher estava aberto. Só que muitas vezes nós olhamos para essa cela e pensamos que está trancado e não está. Você sabe o que abre aquele cadeado? É a sua decisão. É a sua decisão, é a minha. Vou me encontrar com Jesus, vou para a igreja, vou buscar o meu processo de libertação. Foi isso que aquela mulher fez depois de 18 anos. Deixou o orgulho de lado. Vou para a sinagoga. Jesus vai estar lá. O que abre portas de cadeias é a minha decisão, é a sua. Decisão de buscar a Deus. Nós vimos aqui Jesus falando dessa mulher. Satanás manteve essa mulher presa, aprisionada, durante 18 anos. E o que abriu a cela? Para ela poder ir na igreja, buscar a Deus, escutar uma palavra, glorificar a Deus. O que abriu aquela cela? Ela simplesmente falou, não, hoje eu vou para a sinagoga. Quem sabe Jesus está lá. Olha, irmãos, isso é profundo. É para a gente tomar uma decisão. Talvez esteja falando com pessoas que vieram no sistema religioso, conhecem a Deus, era uma filha de Abraão, somos filhos de Abraão, meu pai era cristão, minha avó me levou para a igreja, minha mãe, meu pai me conduziu por uma placa de igreja. E aí? Essa mulher também, mas viveu aprisionada. Por isso nós precisamos ter consciência. Se eu ando aprisionado, mas tenho a minha vida secular normal, tenho a minha vida normal, trabalho, estudo, vou para onde eu quero. Quem me olha fala, é normal, uma benção. Mas talvez esteja vivendo uma cadeia espiritual. Cadeado daquela cela onde aquela mulher viveu, espiritualmente dizendo, estou falando, durante 18 anos, se abriu quando ela falou, eu vou para a sinagoga. Jesus vai estar lá. O Senhor vai estar lá. E foi o que ela fez. Quando nós tomamos a direção, a decisão, a ação eu estou falando, não é só verbalizar, eu vou e nunca vai. Quando eu ajo, quando eu decido, quando eu faço, quando eu vou, aquele cadeado daquela cela se abre. E nem o carcereiro, nem o diabo tem poder de te amarrar e de segurar, para você poder ir ao encontro do Senhor, escutar uma palavra, glorificar, se alimentar a alma, receber uma revelação, uma direção para qual é o propósito da tua vida. Pense nisso. 2 tipos de prisões. O que era inconsciente, o jovem endemoniado lá no cemitério, Jesus foi ao encontro dele. Mas para quem tem consciência, a decisão é minha, a decisão é sua de buscar o processo de libertação. E aquela mulher foi liberta. E lá dentro da sinagoga ela pulava e glorificava a Deus. Pense nisso. É um assunto profundo, sério, mas que tem atingido muitas vidas de pessoas. Aprisionamento espiritual. Faça uma análise da sua vida, espiritualmente dizendo. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus, mediante a revelação bíblica, mediante o Evangelho de Deus, traga para a sua história libertação, cura, motivação para você ir à sinagoga. Hoje não temos sinagogas. Hoje temos a igreja do Senhor, temos denominações abençoadas, onde uma palavra profética é direcionada, onde há revelação, onde há a presença de Deus, há um ambiente profético para cura. É a casa de papai. É a casa do papai do céu. O papai do céu está esperando você lá. Talvez se essa mulher, presta atenção, se essa mulher tivesse optado, falar, não, eu vou orar em casa, eu busco em Deus em casa, não preciso ir. Você sabe quando que ela ia ser liberta? Nunca! Na casa dela ela não ia se encontrar com Jesus. Jesus não ia na casa dela. Jesus foi ao encontro do gadareno, do doido lá, do endemoniado, possesso. Mas quando nós estamos conscientes, o papai do céu está esperando a gente buscá-lo. Assim ela fez. E se tornou uma mulher livre, pulava, glorificava. Isso Deus tem para você. Deus tem libertação para mim e para você. Não brinque com o mundo espiritual. O mundo espiritual é sério. E talvez eu esteja falando com pessoas
com situações, eu não conheço a tua história. Você tem a sua vida normal, assim como essa mulher aí. Mas que pode estar vivendo um tipo de prisão espiritual. Talvez num grau mais baixo, talvez num grau mais alto, num nível mais baixo, mas busque libertação em Jesus. Jesus veio para libertar os cativos, dar uma nova história, te salvar, te curar, fazer de você uma nova criatura. Pense nisso. Deus te abençoe. E fica aqui o meu grande abraço. Deus te abençoe grandemente.